primeiro vídeo do ano aqui no canal, eu queria trazer algo que eu gosto de consumir bastante, que são as listas de leitura. Como podem ver, eu amo quadrinhos, gosto muito, leio sempre que posso. E eu queria trazer a lista dos quadrinhos que eu mais gostei de ler no ano passado. Não é um ranking dos melhores lançamentos, é só um compilado dos 10 melhores quadrinhos que eu li durante todo o ano. Antes de começar, eu sou o William, esse aqui é meu canal, meu laboratório de ideias aleatórias. Sinta-se à vontade para curtir esse vídeo, se inscrever e aproveitar os vídeos que já tem lá. Começando a lista com a menção honrosa, que é Um Pedaço de Madeira e Aço de Chaboté. Menção honrosa porque foi uma releitura, eu reli para poder fazer um vídeo aqui pro canal, que vai estar aqui em algum lugar, mas não tem como passar batido. Isso aqui é uma aula de narrativa do Chaboté. Ele consegue contar uma história inteira sem dizer uma única palavra. Vale muito a leitura, recomendo. Agora, começando a lista de fato, tem um dos primeiros quadrinhos que eu li no ano e que já foi excelente, que é Patos, 2 anos nos Campos de Petróleo, da Kate Beaton, que saiu pela Martins Fontes. Essa aqui é uma autobiografia escrita e desenhada pela Kate, é premiadíssima lá fora, e que vai falar da experiência dela nos campos de petróleo em Alberta, no Canadá. Ela que entra para a indústria para poder quitar a dívida de um empréstimo estudantil que ela pegou para poder se formar na faculdade, e a gente vai acompanhar o dia a dia dela, longe da família, longe de todo mundo. Ela que morava em um extremo do país e se muda para o outro lado do país para poder trabalhar, e agora vive sozinha em um ambiente completamente machista e opressor. E esse quadrinho trata muito bem esse tema, com muita maturidade, é muito bom mesmo, recomendo demais esse aqui. O próximo é a fase do Frank Miller e do Klaus Jansson, do Demolidor, que só tá o volume 3, mas é a fase completa que eu li. E para quem gosta de história de super-herói, isso aqui é chover no molhado. O que Frank Miller e o Klaus Jansson faz por esse personagem aqui é algo único. Eles tiram o Demolidor de um patamar da Marvel e colocam em outro patamar. E além de trabalhar muito bem o Demolidor, o Frank Miller também consegue trabalhar muito bem o Matt. E a gente consegue ver a humanidade que ele consegue passar pro personagem. As histórias da Elektra aqui e do Mercenário são excelentes, coisa linda de ler mesmo, vale muito, principalmente para quem está querendo começar a entrar no universo dos super-heróis. Seguindo a lista temos Purgatório, de Chaboté. Esse aqui que é um quadrinho colorido do Chaboté, que é conhecido pelo traço preto e branco. Tem partes preto e branco aqui que fazem parte da narrativa da história. Essa aqui vai contar a história do Benjamin, que começa aparecendo ser um rapaz de sorte, mas a gente percebe que ele não tem sorte nenhuma. Ele recebe uma casa de herança, ele vai colocar essa casa no seguro, essa casa pega fogo, ele perde a casa, vai morar na rua, vive na miséria, até que você acha que não pode piorar e ele morre. Não é spoiler, porque Purgatório você entende que tem algo a ver com morte. E lá no Purgatório ele vai receber uma missão que parece ser impossível, e aí que a história se desenrola. Essa aqui é uma daquelas histórias que quando você acaba de ler, você para refletir, para pensar sobre a vida. Também é muito boa. 3 Sombras, de Ciro Pedrosa, da Quadrinhos de Nascia, baita gibizaço. Esse quadrinho vai nos mostrar uma família do campo que vive isolada do mundo, até que do nada aparecem 3 sombras que começam a perseguir essa família, e eles entendem que essas sombras estão atrás do filho deles. E aí o pai pega essa criança e tenta fugir com ela. Essa é uma história bem fluida, tem um ritmo bem legal, é bem emocionante, consegue nos passar essa sensação de urgência desse perigo iminente, e no final a única certeza que a gente tem na vida é da morte. É uma leitura belíssima, uma arte espetacular, e se você é pai, isso aqui é obrigatório. Gideon Falls, de Jeff Lemire, com arte de André Sorrentino. A série também, aqui só tá o último volume, mas é a série num todo. Essa daqui é meio Stranger Things, meio Game of Thrones. O final é meio mais ou menos, mas o meio do caminho é excelente. Aqui a gente tem uma cidade dos Estados Unidos, que é a Gideon Falls, que é retratada em 2 linhas narrativas diferentes,
que a princípio não parece conversar muito, mas que com o tempo as coisas vão se encaixando. De um lado temos Norton, um jovem com problemas psicológicos que tem a obsessão por coletar itens dos lixos. Ele fica revirando lixo na cidade atrás de certos itens que lá na frente vão fazer algum sentido, a gente vai entender do que isso se trata. E do outro lado tem Fred, que é um padre que foi enviado para a cidade de Gidon Falls, nessa linha narrativa aqui, uma cidade que é do interior, e ele foi enviado para lá para ser o novo líder religioso, porque o padre anterior morreu, e a gente começa a ver que certas coisas acontecem lá nessa linha narrativa, muitas mortes misteriosas, esse padre é até acusado de uma delas, e aqui não tem mistério, Jeff Lemire é absurdo, Sorrentino é animal também, vale muito a pena se você gosta desses caras. Por mais que o final seja meio mais ou menos, pra mim pelo menos, mas o caminho todo vale muito a pena. O meu primeiro ônibus, Homem Animal, do Grant Morrison, a fase do Grant Morrison. Isso aqui me surpreendeu bastante. Eu não dava nada por esse personagem aqui, mas de tanto que eu ouvi falar, eu resolvi dar uma chance e é absurdo. Por mais que narre a história de um homem com poderes de animal, você tem muito da vida real nisso aqui. O relacionamento dele com a família, principalmente, os dilemas pessoais, é tudo muito bem escrito, muito bem amarrado com a história, cheio de metalinguagem, não tem muito o que falar, é pegar, ler e apreciar. Próximo, O Grande Poder de Schninkel, ou Schninkel, não sei como é que se fala, da Comic Zone, escrito por Rosinski e desenhada por Van Hamme. Esse aqui pega a Bíblia, coloca um pouquinho de Tolkien, uma pitada de 2001, Odisseia no Espaço, e temos um clássico de fantasia europeia retratado aqui nesse quadrinho. A história gira em torno do John, que é um Schninkel. Ele recebe uma missão de um ser superior, de um deus, para ser o escolhido para salvar a vida das pessoas, para salvar aquele universo e trazer paz para o mundo. Mundo esse que vive uma guerra infinita entre 3 imortais, que a gente vai conhecer ao longo da história. À medida que a história avança, a gente vê o John nessa sua jornada, viajando o mundo, conhecendo outros povos, conhecendo seus semelhantes também. É um quadrinho que tem momentos leves, tem momentos pesados e no final tem um plot twist absurdo. É uma obra cheia de camadas, divertida, impactante, tudo isso ao mesmo tempo. Eu Sou o Seu Silêncio, de Jordi Lafebre, que saiu pela Pocket Nankin. Acho que é o único quadrinho do ano passado que eu li aqui na lista. Nessa história aqui a gente é apresentado a Eva, que é uma psicóloga meio pra frente, que está passando por uma avaliação com outro psicólogo para ela poder ter a licença dela de volta. Durante uma dessas sessões ela vai narrando uma história que aconteceu com ela, que ela foi acompanhar uma amiga / ex-paciente na leitura de testamento da avó dessa menina, que é de uma família muito rica e importante de Barcelona, dona de um império de vinhos. Durante essa reunião familiar para a leitura do testamento acontece um assassinato do então herdeiro desse império e Eva acaba sendo uma das principais suspeitas. Ela então, para provar a inocência dela, decide investigar por conta própria. É uma história com um roteiro muito bem construído, cheio de reviravoltas, te deixa envolvido do começo ao fim. O Jordi é fenomenal, tanto como desenhista quanto como escritor. Tudo que ele toca é ouro e tudo que sair com o nome dele vale a pena. Aldobrando, de Gippe e Critone, que saiu pela Nemo. Aqui a gente vê a história de um garoto que é confiado a um velho feiticeiro pelo seu pai, que é um cavaleiro que está indo para o que seria a sua última batalha. Esse garoto passa a ser criado então por esse velho até que ele tenha idade suficiente para poder conhecer o mundo. O mago decide então ensinar uma porção para ele e algo dá errado no meio do processo. Um gato que deveria ser colocado vivo no caldeirão arranha o rosto desse velho e o feiticeiro diz para Aldobrando que ele precisa encontrar uma planta específica para poder curar o ferimento do rosto dele, que é a tal da erva lobo. E esse é o ponto de partida da jornada de amadurecimento e crescimento
do protagonista. É um quadrinho super leve, divertido, com uma ótima história que, mesmo que seja naquele molde clichêzão da estrutura da jornada do herói, ainda consegue nos entregar muitas coisas. Vale muito também. E para finalizar, o que para mim foi a melhor leitura do ano. Como eu falei, isso aqui não é uma lista, mas esse aqui é o 01, com certeza. O Combate Cotidiano, de Manu Lacenet, do Pipoca Nanquim. Isso aqui é um tiro de tão bom. É uma história comum que fala de personagens comuns vivendo uma vida comum, a vida real da maneira mais real possível. É isso aqui. Você acompanha boa parte da vida do Marco, que é o protagonista, e vê como ele vai amadurecendo à medida que as coisas acontecem na vida dele, como ele lida com essas coisas. Eu fiz um vídeo sobre esse quadrinho aqui, e lá eu digo que o Combate Cotidiano não é sobre grandes batalhas, mas sim a luta diária para simplesmente viver. É comovente, é profundo, é sensível, é duro, é perfeito. Isso aqui é obrigatório para todo mundo que gosta de história em quadrinho. Esse aqui foram as minhas 10 melhores leituras no ano. Se você curtiu, deixa o like aqui, se inscreve no canal. Vai ter outros conteúdos também de quadrinhos aqui que eu estou planejando. Assiste os outros que vão estar marcados aqui. E é isso. Obrigado. Até a próxima.